Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, abrindo caminhos para mais um oráculo semanal, o último de abril. Já estamos aí abrindo caminhos para a semana de 29 até 5 de maio. E se a gente já vai por um tema, buenas, Carol, buenas, Michele. Se a gente já vai por aquele tema, quentura é pura vida acontecendo. Essa semana é pura vida acontecendo e eu olho para o céu e entendo que temos aqui duas forças quase que unidas em consenso, porque cada um está fazendo o seu papel. E aí a gente olha para essa Vênus ingressando em Touro. O que é a Vênus ingressando em Touro? Pra ser rainha não é só sentar no trono. Pra ser rainha tem que saber governar. É a própria pombagira sentada no seu lugar, administrando o seu reino, porque sabe que para ser rainha não é só sentar no trono. Para ser rainha tem que saber governar. E essa administração toda, ela traz essa demanda de nutrir a realidade com aquilo que tanto lhe é de direito, quanto de merecimento, quanto aquilo que você se permite a botar para ser feito de fato. Então, esteticamente, ela tá dentro do seu lugar, essa Vênus em Touro, ela tá acomodada, ela tá no seu próprio brilho. Então, esteticamente, a gente começa a trabalhar isso com mais consciência. A gente precisa desse despertar venusiano para as coisas gostosas, não só para o estado delicinha de ser que a gente vai acoplando, mas para a materialização de estados que a gente ainda nem reconhece, tamanha gostosura surpreendente. Então, essa pura vida acontecendo, ela faz essa conexão ainda mais forte e firme quando a gente percebe que logo amanhã, no dia seguinte a que Vênus ingressa em Touro, e ela fica aí todo mês até meados de maio, quando Marte também, todo bonitão, ingressa em Áries. Então essas duas transições acontecem, como toda transição de um planeta para um signo seguinte, acontecem sempre umas conversas, né? Uns diálogos ali acontecem para que essa transição, essa ponte seja atravessada. Então esse Marte em Áries, ele dá essa prosa com Netuno primeiro, que faz assim, naquela consciência dos nossos assuntos espirituais. Então, como é que você está lidando com a sua espiritualidade? Você pode não ter nenhuma prática espiritual, você pode não ter nenhum caminho, você pode ter conexões e gostos e percepções de assuntos que você considera espiritual que estão aí rondando, mas a prática espiritual é como você tem vivido aquilo que você acredita para além do visível. Então, quando esse Marte ele faz essa conjunção com Netuno, a sensação que dá com as minhas metáforas e aquilo que eu vejo na minha cabecinha é que Marte chega para Netuno e fala: acorda, acorda, vamos trabalhar, vamos, tá a serviço do quê? Vai ficar aí só sonhando? Então esse chacoalhão de acorda, para quem segue um caminho espiritual, e aqui é o caso do meu trabalho com a Amarcura, é aquela coisa de, putz, agora eu preciso me colocar a serviço de um jeito diferente, eu preciso mobilizar essas energias de uma outra forma. Eu preciso trazer os meus assuntos espirituais, as minhas demandas, o que eu me comprometi a fazer, o tipo de assistência que eu dou para a espiritualidade, o tipo de assistência que a espiritualidade me traz, isso para um lugar de trocas justas, para que quando esse Marte agora comece a trabalhar essa ação, quando vem os acontecimentos surpresas, eu esteja pelo menos dentro do meu corpinho, com o meu ori em dia, com a minha cabecinha no lugar, com as noções básicas de que a vida vai precisar
me dá uns sacodes para eu colocar a minha energia de ousadia. Então presta atenção onde é que esse maçarico vai pegar. Onde é que você tá ali, aqui é a própria espiritualidade através de sonhos ou através das suas práticas, dos seus rituais, tá te mostrando que você tá dormindo no ponto, que tem essa pura vida acontecendo e você precisa de alguma forma colocar e canalizar essa ousadia para que essa energia venha para a matéria sem que você se queime, sem que você seja impulsiva, impulsivo ou acabe entrando em conflitos e perdendo o axé. E essa é a grande questão aqui, porque a gente tem energia, mas a gente tem toda uma prosa no céu que fala sobre esse cuidado, essa disciplina e esse discernimento que tem a ver com a programação individual e espiritual de cada um, tem a ver com a ancestralidade de cada um, com como cada um veio programado para lidar com os desafios, com o que é difícil, com o que acaba ocasionando esses choques, esses conflitos, seja numa ação consigo mesmo, seja numa ação diante do outro. Então, diante dessa canalização, desse axézão que a gente tem por conta dessas duas passagens, dessas duas transições, que trazem realmente essa perspectiva do que a gente precisa fazer e do que a gente precisa receber para gerar este movimento, Vênus em Touro e Marte em Áries, a gente também precisa ter essa consciência que, se você puder evitar conflitos para não perder o seu axézão, para não perder a sua energia, para não perder a vitalidade, já é meio caminho andado, porque aí você consegue direcionar aquela energia que você não gasta, que você não perde, que você não entrega de bandeja para qualquer nhenhenhé e testezinho, você consegue canalizar para fazer essa verticalização, para fazer essa ponte, para fazer esses downloads, seja lá como a gente quiser chamar, de trazer aquilo que está lá em cima, que está no invisível, para a matéria, através das suas ações, seja do seu trabalho, de ajustes que você precise fazer nas relações, de coisas que precisam e dependam única e exclusivamente da sua iniciativa, de você realmente arriscar um pouco mais. E o impulso, ele não é ruim, a intensidade, ela não é ruim. O que torna isso desafiador é quando a gente não está agindo de acordo com a consciência de que tudo tem consequência e estamos todos aqui passíveis de ter que trabalhar com as leis naturais de causa e efeito de todas as situações. Ah, mas eu não acredito, não importa. Isso vai acontecer, é inevitável. Então, essa junção aqui dos dois traz muito para a nossa prática essa percepção de que só existe o inevitável. O que a gente puder evitar com mais consciência, melhora a qualidade daquilo que é inevitável. Se é inevitável que a gente encontre alegrias, a gente pode fazer esse caminho ser mais suave, mais leve e até mais intenso para que seja mais prazeroso quando a gente está contando também com essas surpresas, com esses inevitáveis. Então, depois deste sacode inicial essa semana de vamos ver onde é que a gente está dormindo um pouco mais no ponto, dá aquela acordada e vem aqueles downloads assim de caramba, eu pensei nisso tanto tempo atrás, eu sonhei com isso, rolou essa sincronicidade, isso aqui tá batendo, essa informação, ela tá trazendo à tona alguma intuição. Todas essas informações, elas vão auxiliar a fazer essa trama de costura para a gente canalizar algum tipo de atitude de iniciativa que a gente ainda não teve este ano e talvez até nesta vida. Que é de ter a coragem de perguntar alguma coisa que a resposta pode ser difícil, mas você ter a ousadia de perguntar para outra pessoa: você quer tal coisa? Você gosta disso? O que você acha da gente fazer deste jeito? Ou então fazer uma proposta dentro do trabalho que você tá ali pensando há tempos e não acha o momento certo. Crie o momento certo, observando quais são as possíveis consequências e se preparando
inclusive para se surpreender sempre positivamente, porque aquele lugar onde a gente canaliza a nossa ousadia e não sai como esperado, a gente já tem um ganho energético por ter usado esta ousadia. Você usou algo que estava ali estagnado, você já tem um ganho energético. Seja lá o que acontece, se você se orienta como bom ou ruim, como legal ou chato, qualquer que seja a sua opinião a respeito da resposta disso que você pode iniciar, isso aqui ainda não alcança o que você tem para colocar na situação. Então, usem essa energia com sabedoria, olhando para essas propriedades também arquetípicas da energia de Áries, que é ir para as cabeças das coisas, ir para aquilo que importa, né? Então, muitas vezes a gente tende a correr mais riscos e se surpreender negativamente com o retorno daquilo quando a gente tenta atropelar uma situação, ou seja, começar tendo iniciativa por aquilo que ainda não importa ou por aquilo que não importa realmente para você no momento. Então, esse é um filtro muito interessante da gente usar. O que importa nessa semana? Eu resolver isso, eu falar com tal pessoa sobre isso, eu abrir tal questão, eu fazer tal proposta, eu assinar tal contrato. O que importa nessa semana? E vai fazendo isso durante todo o período, né, de um mês, por exemplo, para essa dinâmica ali de Vênus e Marte na prosa e nos acontecimentos. Fábio disse, uou, ganho energético apenas por ousar. Isso. A gente vai gravando algumas frases de efeito que ficam do oráculo, porque elas são espontâneas, e aí faz o plim. É isso, é a gente contar que quando a gente age através do coração, quando a gente ousa fazer algo que a gente tem vontade, quando a gente olha para aquilo que realmente importa, a gente já tá saindo ganhando, porque a gente tem energia própria para lidar com aquilo. Então, mas se fulano não condisser com o que eu estou esperando, e se a minha expectativa de tal trabalho não acontecer como eu acho que deveria, isso é tão passageiro perto da energia que você libera de fazer acontecer, que nem vai ter importância daqui a uns dias. Então, foco no que importa. E outra junção que eu acho muito importante dizer aqui dessa Vênus e desse Marte em movimento e das provas que eles fazem, e tem Netuno, e tem Mercúrio, e tem Lua, e tem toda aquela dança do céu acontecendo, mas eu não busco entrar tanto na parte técnica para que a gente se atenha à mensagem realmente e olhe para a frequência, que é o seguinte: estabelecer conexões com carinho, com cuidado, porque se é pura vida acontecendo, é pura vida acontecendo pros todos os lados. Não vou nem falar pros dois lados. Vou falar para todos os lados. É pura vida acontecendo, é pura vida acontecendo. É pura vida acontecendo nas dores, é pura vida acontecendo no sofrimento, é pura vida acontecendo nos desafios, é pura vida acontecendo nos atrasos e dificuldades. É pura vida acontecendo na alegria, é pura vida acontecendo no fluxo, é pura vida acontecendo na felicidade e na realização. Mas é pura vida acontecendo. Não há espaço para que a gente viva de uma forma onde essa dualidade não nos afete, não nos impacte. Há espaço para que a gente crie e conserve uma energia onde nós sejamos rainhas e soberanas, reis e soberanos do nosso próprio território. O quanto ou o como eu deixo que isso me afete tem a ver com como a gente lida com os imprevistos e as mudanças. Quanto tempo você leva para se recuperar de uma quebra de contrato, uma traição, uma mudança de casa, de cidade, uma mudança de trabalho? Quanto tempo você leva para se recuperar? Como você se recupera? O que você faz para se recuperar e para resgatar a tua vitalidade? Aquela barrinha tá ali maior do que os acontecimentos passageiros, porque eu tenho energia para superar, para lidar, para aceitar, para fazer a travessia. Então, quando a gente estabelece conexões, sejam com pessoas ou com eventos, com esse carinho e esse cuidado, a gente já cria uma barreira de proteção de eu tô aqui, eu tô vendo a situação, eu tô acompanhando,
eu tô fazendo o que eu posso, eu tô cuidando do que importa. E esse cuidado e carinho, ele cria essa espécie de Merkaba de proteção para a relação, para o evento, para a mudança que estiver acontecendo, para que esses imprevistos que nos atravessam, de nossa, e tem que atender uma emergência, teve uma situação familiar que teve que fazer uma pausa em tudo para atender, teve uma situação no trabalho inesperada e teve que alterar toda a rotina. Todos esses imprevistos, eles só interferem na nossa qualidade de vida e de trocas quando a gente não se permite fazer as coisas com esse cuidado, esse carinho. Porque aí você vive trabalhado na velocidade do imprevisto, porque tudo pode acontecer, se é pura vida acontecendo, aquilo gera só uma ansiedade sem fim. Então, observou esse ritmo, essa velocidade, ela começa a agir pelo pensamento, depois ela começa a agir pela fala, às vezes ela age junto, e aí vem o sentimento junto. Começou a observar essas oscilações? Para e sai de cena. Quantos minutos, horas, dias precisar. Porque aí você volta para essa consciência. Logo na entrada de maio, dia 2 de maio, a gente tem essa retrogradação de Plutão, que fica aí nessa dança longa. A gente tem aí uma revisão a longo prazo de tudo aquilo que a gente guarda na profundidade, nas nossas profundezas, o que a gente realmente tem como motivação, que faz a gente estar aqui na superfície, e aquilo que a gente realmente acredita. Então, com essas mobilizações internas muito profundas, é muito importante que a gente aprenda a lidar com essas pequenas alterações para não cair nos excessos de começar a se prender realmente por tantas mudanças e tanta vida acontecendo. Ter essa energia forte, robusta, gostosa para estar presente nos seus dias, com você e com os seus, para que essas revisões de longo prazo que começam a se intensificar a partir de maio e para a vida, elas não minem o essencial. Na outra semana, a gente passa dessa lua minguante, dessas grandes e pequenas e médias revisões, e entra numa lua nova em Touro, e a gente entra nessa lunação taurina, que é esse se preparar para trazer o bálsamo para a realidade, para trazer aquilo que nos nutre, para lidar com o que já foi semeado. Tem pessoas que estão sentindo, né, essa divisão básica assim, de dois times. Tem pessoas que estão sentindo essa pura vida acontecendo porque é muita novidade, é muita coisa nova. Num dia são muitas informações, porque já está um pouco mais acordado com essa energia netuniana ali, tá pescando as informações que já vieram do invisível, percebe que se esse ritmo ele tá vindo muito intenso, não é do nada, não é do neida, porque já foi avisado, né? Coisa de 1 ano atrás, as coisas já estavam sendo semeadas e agora a gente passou esses 3, 4 primeiros meses de 2024 neste feedback, neste retorno, nesses ajustes. E muitos ajustes precisaram de velocidade para que se ajuste num formato onde tenha consistência para continuar nossos projetos, nossas vontades, nossos objetivos, nossas conexões com a espiritualidade a partir de maio. Então essa alunação taurina, ela vai carimbar isso. Ela vai firmar aquilo que a gente desenhou, projetou, programou, semeou até agora. Então é pura vida acontecendo na realidade. E aí a gente vai para o nosso oráculo semanal. Falei pra caralho sem parar. Então agora a gente vai trazer o cenário. Cenário de existir. Não me lembro, não me recordo, não me recuerdo se essa carta, se esse existir já esteve presente, mas ele
aparece de tempos em tempos nos atendimentos oraculares individuais. E eu gosto muito dessa carta. Por quê? Ela diz o seguinte: você agora pode parar de lutar, se esforçar e fazer, percebendo que a sua própria presença e a fonte são uma coisa só. Olha a história da energia para além daquilo que acontece aqui, né? E tudo que precisa ser feito se realizará sem que seja preciso nenhum esforço ou impulso autoconsciente. Por um instante, abra mão de todos os objetivos ou resultados e imerja nessa ilimitada presença divina. Querer fazer as coisas é uma ilusória visão autocentrada de que o universo realiza tudo por seu intermédio, sem que seja preciso nenhum esforço. E aí o sofrimento chegará ao fim quando você deixar de lado a ideia de que existe um eu que está fazendo alguma coisa. Reflita sobre essa imagem, a sensação visual que persiste depois de cessar o estímulo ocasionado dessa imagem. Esta imagem aqui, né? Perceba essa imagem. Até sentir que essa imagem, ela retrata o teu ser próprio expandido no espaço. Tem o surgimento e desaparecimento da grama, da terra, das luas, das estrelas, e tudo isso se renova a cada instante num estado puro de existência, sempre novo e revitalizado. Tudo que é feito pode, portanto, ser compreendido por meio dessa presença espacial inexaurível. Simplesmente seja. Visualize e sinta o existir como um estado de comunhão. O existir afirma, a presença do cosmos brilha por intermédio de você. Cure todas as separações aparentes e descubra a eternidade a cada momento. Transforme o impulso e a pressão em pura aceitação da essência do seu ser dentro de você. E a afirmação que a carta traz ao final é: a minha presença é por si só completa e me traz realização. Bonito isso, né, gente? Então é esse estado de suficiência, de que as coisas são suficientes porque elas já existem. E se eu existo, isso é o suficiente para eu fazer muitas coisas. Aquelas que são importantes para mim, importantes para o mundo, importantes para esse serviço todo que a gente comunga ao estar e ao escolher estar aqui em planeta Terra. E aí na mochila, foi bem interessante, aliás, essa história da mochila, porque a carta que eu abri aqui no baralho cigano para mochila parecia que era carta de abre caminhos, e a carta que eu abri para abre caminhos parecia a carta da mochila. E aí vocês vão entender essa questão da dualidade aqui fazendo essa comunhão. Michele tá dizendo, Michele é sempre presente, todos conhecem Michele do Oráculo. Viu? Já pode parar de ser o Rock Balboa. Exato, na verdade assim, né? Acho que o momento do Rock Balboa, ele é bem específico. Tem momentos que a gente precisa entrar no ringue para vencer. Mas a gente não precisa ficar armado o tempo inteiro, de fato. Já pode parar. Já pode parar de brigar, né? Já pode parar de criar conflito, né? Mas a gente vai falar exatamente disso agora. Na mochila a gente tem a lua. Só você sabe o que você vem pensando com essa cabeça na lua. Só você sabe lá no seu íntimo o que você muitas vezes fica fascinado, fascinada e vira uma obsessão, porque começa a trazer uma carga emocional e quando você vê, você abriu brecha para o cansaço, para o desânimo, para a tristeza, para a melancolia e para tantas coisas que acho que eu vou sair de cena. E aí você se desliga do que é importante. Perdeu o sinal com o mundo, terra chamando, nunca mais foi vista, nunca mais foi visto no mundo concreto. Então, em camadas, sempre vamos olhar para tudo que a gente fala aqui no oráculo semanal em camadas. Em camadas, o quanto essa frequência lunar,
o quanto esse arquétipo lunar influencia e impacta seus dias. Eu consigo contabilizar dias e porquê, e o que eu faço e o que eu deixo de fazer, que acaba me levando para esse estágio onde já está pesado, e é por isso que a gente traz para a posição da mochila, para a gente abrir espaço. Então, o que a gente faz nesse movimento? Reanalisa o visível. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui essa semana? Nessa área, com essa pessoa, nesse evento, nesse ritmo? Tá. Tá bom, né? Mas pelo invisível, a gente consegue olhar e ampliar a nossa visão quando a gente perde o medo de ver a nossa responsabilidade diante daquilo. O que nós estamos afastando da gente mesmo por conta daquela confusão mental e emocional. Então, são basicamente ajustes conscienciais, emocionais, mentais, mas todo esse compêndio vai falar sobre mediunidade, que todos nós temos. É um ajuste mediúnico. Então, o que auxilia a gente a fazer com que essa região seja um receptor melhor, para que a gente nem fique desligado e nem fique captando sinais e interferências a ponto de mimetizar e densificar esse tipo de frequência cansada, baixa e cheia de firulas e emaranhados. Precisa de recurso. A gente não se afasta dessa energia se a gente não entrar com ação. Recursos básicos: banho de manjericão, de alecrim, de alfazema, de guiné, de arruda, vai entender sobre. Banhos de ervas. Cada erva tem lá suas propriedades que vão auxiliar a restaurar aquilo que está de alguma forma te esgotando ou fazendo com que você seja repetitivo ou repetitiva, obcecada em fazer, ou ficar fora de cena. Todos esses extremos levam para esse lugar onde a nossa atuação no concreto fica muito limitada. Então, usar o recurso dos banhos de ervas, usar o recurso das meditações, usar o recurso das danças, usar os recursos das práticas corporais, usar os recursos no concreto. Toda a ritualística, ela auxilia a gente a direcionar melhor aquilo que a gente vê e percebe, tanto no visível quanto no invisível. Então, quais são os seus recursos para fazer essa liberação lunar e largar de ser besta? Porque o mundo precisa de você cada vez melhor, porque você precisa de você cada vez mais rainha, cada vez mais rei, e esse lugar não dá para abrir mão, ficando conectado e conectada com situações que não fazem parte da sua realidade. Serve para todos. Porque aí a gente abre caminhos, reforçando essa dinâmica com o urso. Olha que interessante. Abrir caminhos com o urso é firmar território. Tantas interferências. Aonde eu estava que eu não vi isso acontecendo? Aquela pergunta básica quando vem um negócio e pá! Onde eu estava que eu não vi isso? Antes de entrar nesse esqueminha lunar de como eu sou culpada, por que eu não fiz, por que eu não resolvi, por que isso e aquilo, você já vai para a energia do urso. Delimite, estabeleça limites e delimite, coloque no seu território a sua cerquinha blindada. A gente tá falando de blindagem, né? Firmar território é isso, é invocar realmente essa energia de ação, mas não é qualquer ação, porque lembra, a gente tá num céu de que a ação ela nem sempre é bem canalizada. Então é agir, mas agir como? Com domínio. Esse domínio
é de dominar realmente aquilo que você quer que entre e aquilo que você quer fora do seu domínio, do seu território. Esse assunto não é meu, esse problema não é meu. Isso foi algo que eu criei, eu preciso resolver. Essa treta é minha, deixa comigo, que eu resolvo. Porque eu preciso pensar em mim e nas minhas demandas, para que aí eu possa oferecer e servir algo de qualidade onde eu realmente exerça esse domínio. Se eu não puder fazer isso, eu vou avaliar o que está me invadindo. Quais são os tipos de invasão que o urso precisa trazer para a consciência, para entender que isso acontece com todos os seres humanos, digamos assim. Primeira coisa, falsidade. Seja a sua em relação às coisas, à vida das pessoas, seja a falsidade dos outros em relação a você. Ciúmes, segredinhos, agressividade, inveja, superproteção, dissimulação. Essas são umas palavras-chave para gerar os insights de onde é que você precisa perceber esse território. O que está te invadindo e aonde você está invadindo o território alheio. Porque quando você passa do seu limite agindo com falsidade, sendo ciumenta, trocando ou armazenando ou fazendo manutenção de segredos e aquilo ali fica se acumulando e a agressividade vem vindo e aí rola uma inveja e rola uma superproteção de um assunto, de uma pessoa e aí já começa a agir dissimulada, você precisa pensar que você está saindo do seu limite de alguma forma e não são só os outros que são sem noção. Isso foi recado de Exu lá no ano passado no Laboratório Amarcura #1. Geralmente, quem fala que tem dificuldade de dar limite para os outros é uma pessoa que passa dos limites o tempo inteiro. Nossa, todos ficam impactados com essa informação, porque parece que a pessoa que tem dificuldade de dar limites, ela se coloca como vítima, o que faz com que ela se esparrame e seja dissimulada com muita constância e frequência, a ponto de inverter as histórias. A ponto de dizer, ai, fulano vive me invadindo, vive invadindo a minha vida, eu não dou permissão. Mas ela se acha a pessoa, a criatura, a consciência da situação no dever, na obrigação, achando que tem permissão de entrar nos assuntos e territórios alheios, de falar coisas que passam do limite, de agir de formas que passam do limite. Então, essa é uma atenção muito grande para todos nós. Ah, eu acho que tal coisa está passando os limites. Como é que você vai estabelecer o limite? Então, você está precisando ter uma conversa, você está precisando largar a mão de ser falsa, você está precisando parar de ficar entrando no campo do outro porque tem ciúmes, porque acha que precisa saber tudo que o outro faz. Você está precisando parar de ficar de segredo e abrir realmente o jogo. Você está precisando lidar com a sua agressividade porque você quer estar sempre na frente. Você está precisando lidar com a sua inveja porque você não faz o teu, fica olhando do outro. Você está precisando lidar com a sua superproteção porque você acha que se você perder você não é nada. Você está precisando lidar com a sua dissimulação, que é tudo isso ao mesmo tempo, faz você ficar confuso sobre quem você é e deixa de ser. Qual que é o esquema aí? Então, por isso que eu falei que essas duas cartas, elas vieram complementares, apesar da gente tirar da mochila Lua, quando a gente tira da mochila Lua, a gente tem um urso na nossa frente, que tá falando exatamente isso. Opa! Como é que você vai firmar esse território aí com esse bando de coisa para olhar, né? Então, outra sensação que dá é que essas informações, essas pautinhas que foram trazidas aqui, ela vem de onde a gente menos espera essa semana. Depois vocês me contam de onde vem? Ou se essa situação fez sentido aí numa experiência, porque a gente precisa convocar o nosso urso interno para estabilizar e olhar para os excessos que estão nos afetando. De onde vêm os excessos, de onde a gente menos espera. E geralmente de onde a gente menos espera é da gente mesmo, né? Então, antecipar o cuidado também do oráculo semanal é para que a gente possa antecipar essas informações e olhar para a nossa conduta,
para a gente não perder se achar nos conflitos, a gente vai olhar primeiro para a nossa conduta. Ao invés de ficar na espreita tentando identificar quem é a falciane do rolê, de onde eu vou ser traída, quem é que está invadindo o meu território, vai cuidar de onde é que você está fazendo isso. Já melhora a camada, o grau de informação já age melhor. Então, se é de onde a gente menos espera, não vai fazer esse vasculhamento de território, só cuida do que é teu, porque você precisa entender essa energia e esse recurso que o urso traz para lidar com os excessos que afetam. E aí, conselho de Maria Padilha, porque tudo isso foi muito energia de Exu e Pombagiras já, de começo, e a gente nem desdobrou as 3 cartinhas aqui. Dito tudo isso, carta da vitória, união e negócios que chegam, melancolia, depressão e lágrimas. Falando sorrindo tudo isso. Por quê? É quase que o inverso aqui. Quando a gente vai lidar então com esse campo lunar, de perceber que essa melancolia, ela tem um lugar ali escondido, que você precisa entrar em acordo com você mesmo. Aquele assunto que você está em dúvida, aquele assunto que você não sabe se fala, se vai, se lida, ele já tem uma comunhão, já entra num processo de harmonização. Então, contar com a vitória, contar que vai dar certo, fica muito mais fácil quando a gente está fazendo a nossa parte e está em paz com a gente mesmo. E essa é a grande questão. Muitas situações não se desenrolam, não se desenvolvem, não da maneira que a gente quer, mas da maneira que elas têm potencial para ser, porque a gente não está nem em acordo com a gente mesmo. Uma parte nossa concorda, a outra aparece para discordar e fica naquele ping-pong, naquele bate-bola ali, dias a fio, e quando vê, energia escoou, e aquilo que tinha para acontecer não tinha tua energia para receber, então passou. Tá? Então, se você tem um contrato, se você tem acordo, se você tem coisas que precisa resolver com outra pessoa, observa primeiro isso, que para você ser vitorioso, você precisa estar em paz com você mesmo. Não sei como falar, não sei como fazer, não sei o que... Vamos apaziguar, né? Eu olho para isso e eu enxergo as demandas que eu tenho, coisas que eu preciso resolver e penso que sim, isso vai ser resolvido e que eu posso olhar para isso com tranquilidade, apesar dos pesares, né? Então isso vai para um processo de harmonização nessa semana. E aí eu pergunto: seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora, qual que é o próximo conselho? Aí a gente tem casamento e contrato, e falta de fé e mau conselho. Um reforço, basicamente, disso, né? Porque união é um negócio que chega, e melancolia, depressão e lágrimas, e aí vem outra parte disso, que é: para de buscar conselho nos outros e ficar com aquilo ali na cabeça. Para de desacreditar do que você acabou de dizer que você vai fazer. Firma esse contrato. Firma a relação que você tá. Firma o lugar onde você trabalha. Firma as coisas. Se você tá fazendo, deixa claro que você tá fazendo. Se você quer ir embora de um lugar, deixa claro que você vai embora daquele lugar e você precisa sustentar a fé para ir embora daquele lugar. Se você está chegando num novo lugar, firma esse casamento com esse novo lugar, esse novo ambiente, esse novo assunto, essa nova situação na sua vida e coloca essa força que só pode vir do teu coração para essa situação, que é essa fé, de você aconselhar a si mesma de que é isso. Então, o que está sendo pedido aqui de uma forma existencial com todos esses assuntos só para essa semana é que a gente se firme naquilo que a gente se propôs a fazer e a viver a partir de agora. Chega desse mimimi, chega desse não sei se vai, se eu dou conta, se eu tenho coragem, se eu vou conseguir, porque isso é inevitável, já vai acontecer de qualquer forma. Você se colocando de uma forma mais comprometida, com mais fé, conectado com a espiritualidade, conectado com sentimentos que você poderia estar usando em potencial, que vão tornar tudo isso prazeroso e vitorioso para você e para os que estão à sua volta.
tem muito mais chances disso brilhar e trazer crescimento e amadurecimento do que o contrário, que é o que estava acontecendo até esses dias. Bueno, Karina disse, eita, firma! Obrigada a você. Graças a todos que estavam aqui comigo, aos que chegam depois. Lembrem-se, não vai cair o dedo se você deixar um like, se você comentar, se você mandar uma mensagem no meu direct, se você tem vergonha de expor, deixa a sua contribuição, porque aqui a gente trabalha na base das trocas justas, não é mesmo? Besitos e até semana que vem!